Bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, este novo espaço digital quinzenal em que a Espaço Visual e com o apoio mídia da Voz do Campo quer mostrar o que se faz bem no mundo rural, os seus agentes, e quem é massa crítica, quem tem a opinião que interessa para ficarmos mais capacitados sobre os pormenores que fazem os resultados e a diferença. Nas áreas da agricultura, do agroalimentar e turismo em espaço rural. O AgroMeeting desta noite é uma conversa de meia hora sobre fruticultura, pontos fortes e pontos fracos de uma exploração agrícola não especializada numa única atividade. É nosso convidado o empresário Filipe Costa, além de empresário, um amigo de há longos anos, a quem agradeço a disponibilidade desta conversa. Bem-vindo e bem-aja. Começaria esta conversa, no fundo, pela questão que se me coloca que me vem à cabeça, como é que um kiwicultor, e sendo a kiwicultura uma atividade com rentabilidade, que é que leva um empresário em determinada altura do seu processo de negócio a tomar a decisão de enverdar pelas plantações de mirtilos e como segunda atividade na sua exploração frutícola. Muito bom dia. Antes de mais, agradeço o convite, Espaço Visual, naturalmente, e disponho-me aqui a partilhar a minha experiência enquanto fruticultor. Portanto, o meu nome, como disse o engenheiro Martino, é Filipe Costa, sou de Santa Maria da Feira e tenho uma exploração de 26 hectares em duas culturas, kiwis e mirtilos. Portanto, porque é que enverdei nesta atividade frutícola? Pois numa tentativa de sustento familiar, de ganha-pão, para sustentar a minha família, naturalmente. Inicialmente iniciei com uma área pequenina, porque acho que nós no início devemos começar sempre com pouco, e fui crescendo ao longo do tempo. A fruticultura tem-se revelado, tal como as minhas expectativas iniciais, tem-se revelado uma fonte de rendimento suficiente para aquilo que são as minhas necessidades, por assim dizer. E o que é que faz, portanto, tendo começado com o kiwi, passados quantos anos é que apareceram os mirtilos na exploração? Eu comecei com os kiwis, a introdução dos mirtilos vem por duas razões. Primeiro, porque surgiu a iniciativa e uma onda de novas plantações de mirtilos, e verifiquei que seria interessante porque criaria aqui alguma complementaridade dos trabalhos, das operações culturais com os kiwis. Portanto, eu comecei com os kiwis em 2001 e os mirtilos em 2012, mais ou menos, por aí. Certo. Eu também, portanto, também tenho defendido publicamente que termos uma única atividade no nosso negócio agrícola, em determinadas alturas traz problemas, como todos os negócios têm altos e baixos. Não é? Eu lembro-me aqui na região do Entre Douro e Minho, onde se insere esta exploração, o caso da produção de leite, não é? Que teve alturas áureas e que nos últimos anos passou por momentos muito difíceis, e explorações especializadas numa única atividade podem ter riscos. Provavelmente será este fator que levou a ter uma segunda atividade
Sim, reparem, Gil Martino, diz o ditado popular que colocar os ovos todos no mesmo cesto é um risco, não é? Portanto, quando nós diversificamos a nossa atividade, de alguma forma reduzimos esse risco. Kiwis e mirtilos, um ano a cultura de kiwi pode correr menos bem porque temos menor produtividade. Pronto, pode haver até aqui algum problema de mercado. Nos mirtilos também podem haver estes fatores e esta complementaridade ajuda. Claro, claro. Eu vejo os maiores riscos na produção da actinídea, não é? Que no fundo é a planta do kiwi, também se chama kiwi. O maior risco que eu identifico nesta altura são as alterações climáticas. Não é? Ainda, por exemplo, este inverno, praticamente até há 2 semanas atrás, não tínhamos frio. Não? Eu não me lembro, nos 32 anos que tenho de kiwis, de plantações, num ano que a 15 de janeiro tivesse folhas nas plantas. Ainda ontem tinha folhas nas plantas, mesmo depois das geadas dos últimos dias. Portanto, é um ponto que eu identifico. Por outro lado, também, o mirtilo também é uma atividade que eu acho interessante, porque me parece o que vi há 35 anos, quando eu comecei a trabalhar, ou seja, que não havia muito conhecimento técnico, não havia experiência, e que terá algum potencial. Claro que são atividades que são diferentes, não é? Ou seja, isso aí traz desafios completamente novos ao empresário, na organização e na gestão da sua exploração agrícola. Sim, repare, Gil Martino, os kiwis têm uma vantagem de serem uma fileira que, pela sua história, sua permanência no nosso território, se foi organizando e nos últimos anos tem apresentado ao kiwicultor grande estabilidade a nível de preços. Portanto, e tem as próprias estruturas que foram sendo criadas a nível dos entrepostos e assim, tem garantido também alguma assistência técnica, alguma regulação de formas de produção ao longo deste tempo. Os mirtilos não. É uma fileira muito jovem, como disse, e requer aqui alguns conhecimentos que nós ainda não estamos totalmente à vontade, mesmo a nível técnico, mesmo a nível comerciais e isso. Sim, eu diria também que há um aspecto que é relevante, que é a questão das variedades, não é? Qual é que é? Sim, nos kiwis há muitos anos iniciaram-se com 4 variedades, Bruna, Abo, Allison, Hayward e mais alguma. Hoje em dia nós plantamos tudo Hayward, não é? Portanto, houve esta regulação ao longo do tempo, pronto, dentro da Hayward, algumas seleções clonais, Érica, Clonoite e assim, mas é tudo Hayward. Nos mirtilos, iniciaram-se as plantações com 20 variedades. Atualmente, dadas as nossas características de clima e assim, tem havido uma redução e uma concentração da escolha das variedades. Há variedades muito interessantes, mais adequadas à nossa zona, que não se... porquê? Porque somos uma zona com características de frio intermédia, por assim dizer, mas por outro lado, nós começamos, no caso dos mirtilos, nós começamos a importar as variedades que se usavam nos Estados Unidos, no resto da Europa, mas o nosso clima é um bocadinho diferente. Hoje em dia nós concentramos em 4 ou 5 variedades, têm surgido novas variedades no mercado, vai-se fazendo experimentação, mas é um caminho um bocadinho inglório, porque nós nunca sabemos muito bem os resultados da escolha de uma variedade de mirtilos na nossa exploração. Sim, Quais são estas variedades? Claro, isto faz-me lembrar quando eu comecei a trabalhar em 1985, na fileira do kiwi, portanto, a segunda parte da década de 80 e também a década de 90, o kiwi também vivia um período muito semelhante ao que se vive no mirtilo hoje. Sim. Também havia muitas dúvidas quanto às variedades, quanto às questões técnicas e, portanto, houve
houve um conjunto de experiência e de conhecimento que se foi acumulando e que levou a melhorias contínuas, não é? Portanto, eu acho que no Mirtilo estamos um bocadinho no mesmo estádio. Embora são completamente diferentes, porque nos mirtilos todos os anos há variedades novas, ou seja, é muito fácil obter variedades em mirtilos, enquanto em kiwis não é tão fácil do ponto de vista técnico. Mas isto são culturas que têm também especificidades diferentes do ponto de vista de mão de obra, não é? Isto traz aqui desafios interessantes. Completamente distintos. Os kiwis, digamos que nós precisamos de um trabalhador a tempo inteiro para cada 4, 5 hectares de exploração, que garanta todas as operações ao longo de um ano. Claro que depois há períodos que são necessários mais trabalhadores, nomeadamente na colheita, mas não é um número de trabalhadores muito elevado, 10, 15 pessoas colhem, fazem a colheita de uma exploração de 4, 5 hectares em meia dúzia de dias. Para termos uma noção, um produtor de kiwis colhe 1.500 quilos por dia. Enquanto nos mirtilos, um trabalhador colhe 50 a 100 quilos por dia. Há aqui uma diferença muito grande, sendo que em termos de produtividades, por hectare, por unidade de superfície, não são muito diferentes. Nós nos kiwis podemos ter 20, 30 toneladas por hectare, nos mirtilos andamos 15 toneladas por hectare, portanto, está a ver, a necessidade de mão de obra realmente é muito diferente, não é? Claro, mas do ponto de vista da distribuição, não é? Ao longo do ano, provavelmente terá alguma sobreposição no inverno em que ambas as culturas precisam de poda. Sim, a poda dos mirtilos é mais simples do que a poda dos kiwis, não é? Mas este período de poda é um período alargado, que começa supostamente desde a queda das folhas até ao abrolhamento. Estamos a falar de novembro a março, mais ou menos. Este período é tão largo que permite que a poda, havendo sobreposição nos kiwis e nos mirtilos, não seja um problema. Claro. A mesma equipa pode fazer as duas coisas, porque inicialmente começa a podar mirtilos, porque as folhas dos kiwis ainda não caíram, depois começa a poda dos kiwis e depois pode voltar outra vez à poda dos mirtilos, sem problema. Claro. Depois, mais adiante, não é? É que também há outra sobreposição, não é? No mês de junho. Sim, no mês de junho. Há a poda dos baixos. No mês de junho é o pico de necessidade de mão de obra nos mirtilos, junho, julho, por aí. Aqui realmente é o pior momento, pior situação de sobreposição de mão de obra, porque nós necessitamos de fazer podas em verde nos kiwis, precisamos fazer poda dos machos nos kiwis e precisamos de fazer a colheita dos mirtilos. A colheita dos mirtilos faz-se com 50 pessoas, por vezes. E como é que se resolve esta situação? Por vezes há períodos de muito calor e com períodos de muito calor não se deve colher mirtilos. Então pega-se nas pessoas que estão a colher mirtilos e vão executar a poda em verde ou a poda dos machos nos kiwis. É uma solução. Se bem que é preciso arranjar eventualmente uma equipa complementar para não haver esta sobreposição de a equipa que faz a colheita dos mirtilos e uma outra equipa que faz a poda em verde e a poda dos machos. Mas não é muito limitante. Do ponto de vista do empresário, cria alguns problemas de gestão, sobretudo a colheita dos mirtilos, não é? É verdade. É preciso algum controle sobre as tropas, porque são muitas pessoas a trabalharem ao mesmo qualquer tempo. Colheita requer bastante preparação e organização, mesmo a dos kiwis. Nós não podemos dizer, olha, vou começar a colher kiwis amanhã.
No caso dos mirtilos requer muito mais preparação porque a necessidade de mão de obra é colossal. Esse é o grande ponto fraco dos mirtilos, porque nós precisaríamos cerca de 20 pessoas por hectare, 20, dependendo naturalmente das produtividades, 20, 30 pessoas para colher 1 hectare de mirtilos. Claro, pois, isso. E o controlar as 20 pessoas ao mesmo tempo, não é? É extremamente... É difícil. Porque há colhedores que se calhar que eventualmente colhem 3 kg por hora e outros que colhem 8, não é? E isto obriga aqui a ter gestão para poder avaliar. Isto é um problema ou não chega a ser problema? É problema. Gerir uma equipa de 10 pessoas faz com facilidade, quando é uma equipa de 50 pessoas complica muito. É um problema, primeiro entrave é o recrutamento destas pessoas. Infelizmente em Portugal há bastante dificuldade de arranjar mão de obra, apesar de haver muito desemprego. Então, no meu caso, vejo-me obrigado a recrutar mão de obra estrangeira. E ao recrutar mão de obra estrangeira tem que garantir também alojamento para estas pessoas. Portanto, mais dificuldades ao garantir alojamento, requer todo o equipamento das casas, isso, etc, etc. Mas lá se vai conseguindo, pronto. Depois, em termos de execução mesmo no terreno, a forma como eu trabalho é formo equipas de 10, 15 pessoas que são mais ou menos autónomas, isto é, têm um responsável, e é a única maneira de, no terreno, garantir que as coisas funcionem, não é? Mas é difícil fazer esta colheita de mirtilos, realmente é uma ameaça, é muito difícil fazê-lo, sim, com explorações grandes. Tem uma grande diferença face ao kiwi, não é? O kiwi é colhido todo de uma única vez, o mirtilo são colhidos os frutos que estão maduros, não é? Ou seja, 2, 3... Nos kiwis, nos mirtilos, há necessidade de passar na mesma árvore uma vez por semana, assim, grosso modo. Portanto, quer que nós façamos umas 4, 5 passagens na mesma planta, não é? Sim. E, portanto, a qualidade da colheita, ou seja, os frutos colocados na mesma embalagem têm que ter determinada homogeneidade do ponto de vista de coloração, de não ter defeitos, por aí fora, não é? Enquanto nos kiwis não há nenhuma preocupação, é colher o que está. A menos dos kiwis pequeninos, é colher tudo. A vantagem dos kiwis é, quando comparado com os mirtilos, no que diz respeito à colheita, é colossal. O produtor preocupa-se em produzir bem, em fazer uma boa colheita, e entregar essa colheita no interposto, e fim daí a sua responsabilidade quase. Nos mirtilos não, os mirtilos, o produtor tem uma dor de cabeça com a colheita, tem que também colocar em embalagens esse fruto, pode ser granel ou em cuvetes, e depois colocar no mercado. Enquanto nos kiwis existe uma rede a nível nacional de interpostos que garantem este escoamento da fruta, nos mirtilos o produtor ou entrega num interposto, mas estamos a falar de uma fileira jovem que esta organização não está muito bem definida e organizada, ou então encontra parceiros interpostos a nível europeu ou internacional. Então tem que fazer a expedição desta fruta, tratar da logística, caminhões, sujeitar-se a rejeições, sujeitar-se a variações de preço semanal, enquanto nos kiwis não. Conforme disse no início, nos últimos anos, o preço pago ao produtor, não é? O preço do kiwi tem sido mais ou menos estável. Nos mirtilos há variações consideráveis, períodos em que se paga
a 5 euros, períodos em que se paga abaixo do custo de colheita, portanto, que é uma grande ameaça. Claro. A 2 euros, 1,5 €. Aí temos, são frutos completamente diferentes, não é? O kiwi, por norma, é colhido em novembro e tem que ser armazenado em câmaras frigoríficas para ser comercializado ao longo dos meses até junho do ano seguinte. O mirtilo é colhido e tem 3, 4 semanas para chegar ao consumidor, não é? Portanto, aqui cria situações diferentes de mercado. Do ponto de vista das máquinas e equipamentos, como é que as coisas funcionam? São complementares? Há alturas de picos? Sim. Eu diria que isto é um ponto forte. Os equipamentos que se usam nos kiwis são comuns ou servem para a cultura dos mirtilos. Quais são que equipamentos é que nós necessitamos? Um trator, um triturador para fazer controle de infestantes, um pulverizador, que são comuns às duas culturas. No caso depois dos kiwis, precisamos eventualmente trelados de colheita e mais um ou outro alfaia, mas de uma forma grosseira, por assim dizer, são estes os equipamentos que nós necessitamos. Ao fazer a seleção dos tratores, nós podemos escolher um trator que sirva para as duas culturas. Isto é, nos mirtilos temos que ter tratores que sejam muito estreitos, nos kiwis necessitamos de tratores que sejam muito baixos. Então, se houver da parte do produtor, do empresário, a seleção de um trator que sirva às duas funções, tem o problema resolvido. O triturador que faz o controle de infestantes nos kiwis também o faz nos mirtilos. E em termos até de operações, há aqui alguma... quando se começa a triturar, a fazer o controle de infestantes nos kiwis, pode-se encadear esta operação e fazê-la nos mirtilos. Portanto, é uma vantagem, não há grandes problemas. Nos 26 hectares, quantos tratores é que justifica? Um trator é suficiente. Sim. Para fazer isto tudo. Claro que é conveniente ter um outro trator suplementar, não vá o primeiro falhar, e para os kiwis e para termos uma colheita mais eficiente, mais funcional, se tivermos mais um ou dois tratores em segunda mão, usados, que sirvam só para a colheita, é vantajoso. Portanto, eu diria, para 26 hectares, é possível fazê-lo com um trator e um trator complementar e, eventualmente, alugar ou assim um ou outro trator para a colheita dos kiwis. Isto do ponto de vista pensando em alguém que pode ter interesse em ter kiwis e mirtilos, que superfícies mínimas é que seriam interessantes para se tirar melhor partido das oportunidades geradas? Eu diria que alguém que pense em plantar kiwis, para o fazer com uma área mínima de 4, 5 hectares. Sendo que fazê-lo iniciar a cultura com uma área mais pequenina de 1 hectare também é vantajoso, porque aí a pessoa aprende com o propósito de, passado alguns anos, alargar a sua área de exploração. Mas o mínimo seriam aí os 5 hectares. Nos mirtilos, na minha opinião, não é necessário uma área tão grande. Com 1 hectare é adequado, 2 hectares, o ideal seriam 3 hectares de mirtilos. Estou a pensar em que a pessoa se dedica 100% a esta cultura e que tire daí rendimento para o seu sustento, não é? Claro. Pronto, daí para a frente não é tanto quanto mais melhor. Nós às vezes depois chegamos a uma dimensão que depois começa a haver alguns problemas de gestão. Portanto, 10 hectares de kiwis, fantástico, 10 hectares de mirtilos, já é uma dimensão
pesada. Portanto, 10 hectares de kiwis, muito bem, 5, 6 hectares de mirtilos, não te estendas mais porque vais ter problemas. Nos 26 hectares, como é que estão distribuídos ao nível de superfícies de kiwis e de mirtilos? Eu, portanto, isto tem uma história por trás, naturalmente, mas não me vou alongar muito. Atualmente tem 9 hectares de kiwis e portanto, perspectivas de alargar esta área por mais 3 ou 4 hectares. Nos mirtilos, atualmente tenho 16 hectares, mais ou menos, mas a tendência é para reduzir esta área de plantação. Portanto, quero fazer a reconversão de alguma área de mirtilo em kiwi. Porque isto diz bem aquilo que disse anteriormente, que ter uma área tão grande de mirtilos é complicado. Pronto, e nós, na fruticultura, temos de ter uma capacidade de labilidade, isto é, capacidade de mudança sempre aberto, isto é, se isto não dá bem, mudarmos com facilidade. Claro que a fruticultura requer aqui um período de carência um bocadinho longo para a entrada em produção. Nos kiwis nós plantamos e só passado 3 anos é que começamos a colher, ao 5º ano, 4º, 5º estamos em plena produção. Nos mirtilos plantamos, passado 2 anos já estamos a colher, 3 ao 3º, 4º estamos em plena produção, e se fizermos as coisas bem. Portanto, há este período de carência, mas não nos podemos conformar a manter sempre a mesma área de plantação. Tem kiwis, posso arrancar os kiwis e plantar outra cultura, abacates, limoeiros ou o que seja. Tem mirtilos, nós temos de ter esta capacidade de labilidade, de mudança. Claro, isso é extremamente... E como é que vês o futuro de cada uma destas atividades? Estamos a falar de fruticultura, as pessoas consomem sempre frutos cada vez mais porque são essenciais para a saúde e para o bem-estar da nossa população, e a nossa população está habituada a consumir. No caso dos mirtilos, os estudos que existem atualmente indicam-nos que há mais procura de fruto por parte do consumidor, não é? Do que aquilo que se produz até há um ano atrás. Não sei a evolução disso atualmente, ou seja, nós só em Inglaterra havia necessidade, a procura por consumo era dupla da oferecida ao mercado. Nos kiwis, não estou muito à vontade para em dados estatísticos, mas penso que basta avaliar pelos anos anteriores, pelas produções e pelos consumos de anos anteriores, vejo com bastante abertura, ou seja, plantar mais, sim, porque não? Quando nós comparamos com outros países como a Grécia ou a Itália, que as suas áreas de plantação cresceram exponencialmente, nós ainda estamos muito aquém. Estou-me a lembrar que quando comecei a minha atividade nos kiwis, a área de plantação grega e a portuguesa eram semelhantes, mais ou menos. Aí por volta de 2006, 2007, Portugal tinha produzia 10.000 toneladas de kiwis, a Grécia também. Atualmente a Grécia produz 150 e fala-se em mais, 200.000 toneladas de kiwis, e nós ainda vamos nas 40, 50 toneladas de kiwis, portanto... 40, 50 mil toneladas. Sim. Sim. O ponto em si no fundo, também é a percepção de rentabilidade e as estratégias dos países, não é? Claro. O caso grego, pronto, tem uma estratégia própria de desenvolvimento de superfícies, porque Itália teve problemas e os kiwicultores italianos foram para a Grécia mostrar como é que se faz. O mesmo que aconteceu cá há 20 anos, no Alentejo com o olival. Foram os espanhóis
que vieram mostrar como é que se fazia olival semi-intensivo, intensivo e mais recentemente super intensivo, ou seja, se dependesse dos portugueses, caminharíamos sempre a um ritmo muito lento. Não? É interessante aqui, no caso do Kiwi, é que só ao fim, neste ano faz 50 anos que se plantou pela primeira vez Kiwi em Portugal. E só nos últimos 5 anos é que há uma percepção no mundo agrícola que o Kiwi que é muito interessante e rentável, do ponto de vista generalizado. No passado era só quem estava por dentro. No mirtilo ainda estamos naquela fase como o Kiwi estava na década de 80 do século passado. Quando se fala de mirtilo, a primeira coisa que dizem é isso não dá. Não dá, é verdade que não dá para muitas pessoas, é natural que haja aqui alguma seleção, como aconteceu noutras culturas, provavelmente como na maçã, na pera e nos kiwis, como o Engenheiro Martino sabe melhor que ninguém, porque acompanhou esta fileira desde o início. Muita gente também abandonou a cultura dos kiwis nos anos 80, não é? Portanto, naturalmente que há aqui sempre uma seleção. Então eu gostaria de dizer ao contrário, o potencial de rentabilidade dos mirtilos, isto de uma forma um bocado grosseira, é duplo da rentabilidade dos kiwis, sendo que o risco também é duplo ou triplo, no caso dos mirtilos, quando comparado com os kiwis. E se quiser que concretize um bocadinho mais, a rentabilidade líquida por hectare, porque interessa naturalmente dizer isto, a rentabilidade líquida por unidade de superfície, por hectare, nos kiwis, poderá rondar os 10.000 euros, poderá, isto é, pode ser mais, pode ser menos, mas vamos pôr aqui um valor, 10.000 euros líquidos, sendo que a faturação andará nas 15, 20 mil euros por hectare. No caso dos mirtilos, a rentabilidade líquida pode chegar aos 20, 30 mil euros por hectare, mas também pode ser 5 mil por hectare, sendo que a faturação tem que andar nos 40, 50 mil euros por hectare os mirtilos. No caso dos mirtilos, há aqui um fator pesado de custo, que é a mão de obra. Quase 50% dos custos da cultura são mão de obra de colheita. Os kiwis não é? Claro, pois, uma má gestão da mão de obra na colheita de mirtilo pode comprometer a rentabilidade da atividade, porque o preço do mercado o produtor não o pode influenciar. Não é? Sim. O produtor, a única coisa que pode fazer é, face ao preço do mercado, diminuir os seus custos, não é, que são proporcionais, ou aumentar a produtividade para diminuir os custos fixos. Não é? Portanto, quanto maior for a produtividade de uma cultura, mais baratos são os custos fixos, como eles são constantes, dividindo por um valor mais elevado, o custo fixo por quilo baixa. Exatamente. É. Isto é interessante. Agora, o que acontece é, se a gestão da colheita do mirtilo tiver um valor acima, um valor elevado, praticamente não há preço de mercado que lhe valha. E, na minha opinião, é por aí que faz desaparecer muito mirticultor, é a gestão. Sim. Portanto, a prazo acredito que as coisas pronto, se irão equilibrar entre culturas, embora os desafios são diferentes. Porque no caso do mirtilo, neste momento já se conseguem fazer transporte frigorífico, em que mirtilo do Peru ou da Colômbia se mantém em contentores 3 semanas e ainda tem duas semanas para comercialização. Portanto, aí o valor da mão de obra é muito mais, e dos custos são muito mais baixos. Mas isto depois gera aqui algumas questões do que é que vai ser o mercado futuro do mirtilo. Não é? Sim, a nossa janela de oportunidade de junho vai se manter sempre.
agora a nossa outra janela de oportunidade de agosto e setembro está a ser colmatada pelas produções em grande escala no Peru, e alguns até no Chile. Isso é verdade, que onde lá tem mão de obra mais barata. Nós, nestas culturas, não vivemos isolados, não é? Enquanto nos civis estamos a falar de culturas que têm um caráter semestral, isto é, hemisfério norte e hemisfério sul, em períodos de colheita distintos. Nos mirtilos não, nós estamos a colher, em diversas regiões do mundo estão a colher em diversos momentos ao longo do ano, todos os meses. Portanto, e nós hoje estamos habituados a consumir frutos durante todo o ano, sejam venham eles de onde vier, portanto. Sim, quanto aos kiwis, há aqui também alguma preocupação potencial, não é? Porque é o aumento das 50.000 toneladas por ano dos gregos nos próximos anos, na mesma altura que nós comercializamos, e portanto, isto há pressões enormes sobre o mercado. Sim. Portanto, provavelmente as margens para a produção para o kiwicultor potencialmente poderão diminuir. Dos gregos e da Sérvia e daqueles países que também plantaram muito, que estão mais ou menos no nosso paralelo, sim. Sim, não, e depois também há aqui um fenómeno que do ponto de vista técnico, em Espanha, neste momento há plantações em regiões que no passado não tinham aptidão, ou seja, a tecnologia das redes e da umificação do ar estão a permitir fazer kiwis em regiões de Espanha que têm forte tradição em fruticultura e, portanto, fazem áreas enormes com boa gestão. Portanto, há aqui alguns paradigmas. Claro que nós também temos os nossos trunfos para jogar, a nossa qualidade, as nossas boas condições, o nosso saber fazer, não é? Isto faz toda a diferença. Como é que evoluiu o conhecimento do empresário ao longo destes 20, 22, 23 anos, não é? De atividade? Portanto, tem que haver sempre uma vontade constante de recolher informação. E essa informação, citavam anteriores, essa informação, por um lado, é técnica e, por outro lado, também é financeira ou económica, não é? A parte técnica é sempre muito importante, apesar de nós delegarmos alguma deste acompanhamento técnico normalmente em terceiros. No caso dos kiwis está bastante bem organizado, quase todos os interpostos têm um técnico que prestam mais ou menos bem, ou dentro das suas limitações, assistência a produtores e que estão associados a estes interpostos, ou o kiwicultor tem acesso a um ou outro técnico que lhe dá essa assistência de outra forma, não é? De uma forma privada ou isso. Nos mirtilos não. Este acesso à assistência técnica, ou é o produtor que o faz, também é possível recorrer à assistência técnica externa, mas não é tão fácil. Agora, numa perspectiva empresarial, posso lhe dizer que o mais difícil é a alavancagem, é o arranque, porque estamos a falar de culturas que requerem capital inicial muito elevado, e depois há aqui um período de carência até a entrada em produção, que é preciso ter bem presente, que é longo, 3 anos, 5 anos, mas depois disso, passado este período, que a alavancagem para aumento das áreas de superfície assim vai-se fazendo com mais facilidade, com maior confiança até dos nossos players bancários, das instituições bancárias e assim, e a coisa funciona, por assim dizer. Pronto. Filipe Costa, muito obrigado. Foi um enorme prazer estar aqui nesta conversa sobre temas que temos paixão. São kiwis e mirtilos. Não tem nada que agradecer, Engenheiro Martinho. É sempre um gosto partilhar parte da minha experiência com os demais, por assim dizer, e em jeito de conclusão dizer-lhes que
feito este balanço, é muito positivo investir em fruticultura. Nós temos condições de solo e clima fantásticos e a prova está aí, é que há muita gente a plantar kiwis e há também muita gente a plantar mirtilos. Portanto, força. Ok, bem haja. Obrigado. Obrigado, eu.